título, né, da apresentação é Flores de Ébano, escrita de si como prática de liberdade. Eu acho que esse foi o título também que eu dei para o livro. Foi o livro que vai sair algum dia pela FAPESP, quando eles me pagarem. Essas duas imagens que vocês estão vendo são pinturas minhas, né? Como eu disse, essa é uma coisa que eu desenvolvi na pandemia, essa habilidade de pintura, né? Na verdade, eu sou autodidata, né? Eu nunca fiz curso disso, então eu tenho feito uma coisa muito de intuição mesmo. E aí, essas duas imagens que vocês estão vendo, essa imagem aqui, que tem a peninha, né? É inspirada na Phyllis Wheatley, que foi uma escravizada que se tornou poeta nos Estados Unidos, bastante até conhecida lá, talvez vocês conheçam também, e a segunda é Mary Prince. E o interessante é que as duas estão segurando impressos, né? Então, na imagem aqui com o mar ao fundo, ela está lendo, e na primeira imagem a Phyllis estaria aí escrevendo, né? Fazendo uso da pena, né? Porque ela nasceu no século XVIII, então usava a pena, né? Naquela época. Então, essas duas representações para mim são bem interessantes porque trazem um pouco essa outra forma de representar, né? As pessoas que passaram pela escravidão. E é essa a imagem que eu gosto de trabalhar, né? Leitoras, escritoras também. Então é isso que eu tenho trabalhado no momento e acho que as imagens também dizem muito. Falar é existir, né, absolutamente para o outro. Essa é uma frase do Fanon, mas que eu acho que faz muito sentido aqui com o que eu venho pesquisando, né? Essa segunda imagem foi a primeira, na verdade, foi o primeiro quadro que eu pintei. É uma homenagem à Anastácia, né, que nasceu, né, que passou aqui, né, pelo Brasil, pela nossa memória desse tema da escravidão, né, a controvérsia se ela existiu ou não, inclusive. E aí eu fiz esse foi o meu primeiro quadro, depois vocês podem ver aí a evolução ou não nessa minha habilidade aí. Então, esse meu projeto atual, né, de pesquisa, ele procura analisar os significados das escritas de si na experiência de homens e mulheres que passaram pela experiência traumática, né, da escravidão do século XIX, mas também eu chego um pouquinho a algumas experiências do século XVIII. O projeto, então, ele busca interpretar os significados da inserção de tais sujeitos no universo da cultura escrita. Então, cultura escrita aí é uma categoria importante para mim, sinalizando para a importância de compreender os diferentes saberes e experiências, né, dessas pessoas. E eu situo o projeto na história da educação, então por isso que eu acho que é interessante a gente discutir aqui, porque essa disciplina ela pensa, né, estudos avançados em história da educação, e eu penso que a história da educação também é um campo fundamental para promover uma reeducação, uma educação para as relações étnico-raciais, no sentido principalmente de combater a cristalização de preconceitos e estereótipos. E aí eu procuro indicar as escritas de si, né, na escravidão, a partir de uma compreensão desses sujeitos como autoras e autores da própria história. Né? E apesar de toda a violência e a brutalidade da escravidão em Constituição, essas pessoas ousaram, né, escrever autobiografias, inclusive, né, e publicar seus livros em primeira pessoa. E aí eu trago essa pergunta que também conversa com o artigo que vocês leram, né? Caminhos da Liberdade. Afinal, é possível controlar o desejo por liberdade? Porque essa é uma questão que sempre me fazem, né? Mas essas pessoas não eram a exceção da exceção da exceção? Essas que conseguiam se instruir, se alfabetizar e até mesmo publicar uma autobiografia? Então, o que eu sempre respondo é que a minha preocupação aqui é explorar esses casos em que essas pessoas fizeram uso da escrita para contar as próprias vidas, ou seja, elas se apropriaram das próprias vidas, e principalmente para a gente conseguir perceber escravizados e escravizados em suas subjetividades, né? Enquanto sujeitos e enquanto pessoas, sujeitos desejantes, né? Acho que essa é uma questão importante. Sujeitos desejantes, que desejavam. Isso aí não sei se é possível controlar, né? Então é um pouco por aí, tentando pensar a subjetividade, né, dessas pessoas. Então essa ideia também de desejo de liberdade. Então a educação fez parte
dessa vontade, né, desses sujeitos. Por meio, então, da escrita de si, e aí vocês vão ter toda uma bibliografia sobre a escrita de si, inclusive no bloco da professora Maria Celi, vocês devem ter um pouco mais dessa discussão. Maria Celi sempre traz, inclusive, a professora Maria Tereza Santos Cunha, né? Na própria linha também nós temos a professora Ana Cristina Minho, que trabalha com essa dimensão das escritas de si. Nós, já tem um tempo que a história da educação vem trabalhando com essa discussão. E, né, então, acho que se vocês quiserem aprofundar, vocês teriam aí essas leituras. Inclusive, tem artigos específicos sobre essa questão que vocês também podem aprofundar se vocês quiserem aí discutir escrita de si nos trabalhos de vocês. Então, por meio da escrita de si, muitos foram, né, os sujeitos que, apesar da violência da escravidão, expressaram seus desejos, vontades e sonhos. Né? Afinal, o pássaro canta na gaiola porque também ele sonha em ser livre. E quem pode aprisionar o sonho de liberdade? Então, eu tenho lido também poesia, tenho me inspirado muito em obras de arte, mas também no cinema. Eu acho que é muito importante, né, para a gente ter uma sensibilização, né, em relação aos temas que a gente estuda, e para também a gente ampliar um pouco o repertório, né? Então, é um caminho que eu super indico também, literatura. Enquanto vocês estão aí pesquisando para escrever tese, né, e tudo mais, esse período aí difícil, algumas pessoas estão começando agora já durante uma pandemia, um caminho é também esse, né? Para você escrever bem, você precisa ser uma pessoa que lê. E aí eu acho que a literatura é um caminho, e nesse caso do pássaro aqui, a minha inspiração é a Maya Angelou, ela está aqui, inclusive, sei porque o pássaro canta na gaiola, que também é uma autobiografia, né, de uma mulher negra que nasceu no século XX, né, no caso nos Estados Unidos. Então, quem que tiver interesse, né, em uma autobiografia mais contemporânea, eu indico essa. Então, um pouco a partir também da inspiração, né, no título do livro dela, que eu também tenho construído aí os meus títulos. Então, percurso de formação, como que eu cheguei, né, nesse tema? A escolha e a definição dessa temática, né, é um movimento iniciado, né, quando eu ainda era estudante no curso de graduação em História, na Universidade Federal Fluminense. Isso foi em 2001, já tem 20 anos, nossa. E eu dei os meus primeiros passos na pesquisa histórica como bolsista de iniciação científica num projeto de pesquisa sobre mulheres forras, né, mulheres alforriadas, mulheres africanas alforriadas. E riqueza, né? Riqueza material. Isso foi no ano de 2002. Entrei no projeto da professora Sheila Faria, isso foi em 2002. E nesse projeto, em que eu atuei por 3 anos, eu tive a oportunidade de ler muitas cartas de alforria. E eu pude perceber que a liberdade foi um longo caminho, né, no Brasil, principalmente da população afrodescendente. A liberdade foi uma conquista paga com suor e sangue negros. Naquele momento, eu percebi que o que eu tinha aprendido na escola, nos livros didáticos, na literatura e nos filmes sobre o tema, era muito diferente do que os documentos me contavam. Porque os escravizados, né, porque as pessoas escravizadas não eram consideradas como sujeitos de conhecimento. Porque o desejo de saber não é considerado nos muitos estudos sobre o tema ainda hoje. E o que os escravizados e as escravizadas ensinavam e aprendiam. Né? Então, um pouco inspirada nas Pretas Minas, nas Quituteiras, né? que eu pude estudar em 2000, a partir de 2002, eu fiz essa representação aqui ao lado. Né? Durante muitos anos, os manuais didáticos de história contribuíram para a reificação do afrodescendente como sendo sinônimo, né, de escravo, coisa, mercadoria. Tem todo um debate sobre isso na historiografia também. As vozes das pessoas negras e escravizadas não apareciam nos livros didáticos, apesar da existência de muitas autobiografias e narrativas de escravizados, por exemplo, desde o século XVIII. Defendo que, por meio do estudo das escritas de si, torna-se possível compreender o protagonismo da população afrodescendente. Pesquisar as escritas de si em primeira pessoa pode contribuir para a visibilidade das lutas das pessoas negras no passado e no presente. Aqui vocês têm o quadro, né, se eu não me engano, esse é do Equiano, aqui ao lado, que foi considerado, né, um best-seller, a biografia dele, no século XVIII. Né, e aí tem esse quadro.
Essa imagem, claro, que vocês estão vendo aqui agora, não fui eu que fiz, né? E é um painel em que tem várias passagens aí da vida, né, do Frederick Douglass, não sei se vocês já ouviram falar no Frederick, e ele disse, né, o conhecimento torna um homem incapaz de ser um escravo. Eu atualizaria para o conhecimento torna uma pessoa incapaz de ser escravizada, né? Porque um homem, parece que só os homens teriam direito de pensar. E olha que o Frederick Douglass, ele era bastante inclinado ali à questão dos direitos, né, das mulheres no século XIX e tal. Então, esse é um mural que vocês estão vendo aí, né? Aqui já o Frederick Douglass mais experiente, aqui ao lado o Frederick mais jovem. Então, essa frase que eu li aqui para vocês agora é uma das mais emblemáticas, né, do Frederick Douglass, que nasceu em 1818 e morreu em 1895. Ele era um intelectual afro-americano engajado, né, no movimento abolicionista e que ousou contar a própria história em primeira pessoa. Nascido na escravidão nos Estados Unidos, né, no sul dos Estados Unidos, Douglass foi grande defensor da educação como emancipação. Autodidata, o acesso às letras ampliou ainda mais a revolta que o Douglass tinha em relação à escravidão. Aprender a ler e a escrever foi um ato de resistência para Frederick Douglass, pois enfrentava os preconceitos daqueles que consideravam perigoso para a vigência da escravidão a existência de um escravizado instruído e letrado. Frederick Douglass, vocês já devem conhecê-lo, né? Ele publicou 3 autobiografias, nas quais ele narra seus anos de cativeiro e liberdade. Acredito que a escrita em primeira pessoa, aqui no caso do Frederick Douglass, foi um caminho para a liberdade, né? Mas ele não foi o único e nem foi exceção, né? Ele não foi o único a publicar autobiografias e tornar pública a sua vida, enfim. Abrindo só um parênteses, quando eu comecei a pesquisa, eu tinha conhecimento de que a primeira autobiografia, a segunda autobiografia do Frederick tinha sido traduzida para português em 1883. Foi publicada no periódico Gazeta da Tarde, em vários fascículos. Né? Isso era uma questão muito comum no 19, publicar os livros antes nos periódicos. Né? Então, Frederick Douglass chegou ao Brasil, a tradução, em 1883 por conta dos abolicionistas André Rebouças e José do Patrocínio. E apenas recentemente as outras autobiografias dele foram traduzidas, isso século XXI já. Tá? Hoje vocês jogam Frederick Douglass no Google, ou Estante Virtual, Travessa, ou Amazon, vocês vão ver várias autobiografias do Frederick Douglass. Né? Então, se eu não me engano, a última tem até um prefácio do Silvio de Almeida, a última que saiu. Agora. Então, é relativamente recente o interesse do mercado editorial brasileiro por intelectuais como Frederick Douglass, mas lá no século XIX, os abolicionistas brasileiros, como André Rebouças, que era um homem negro, de patrocínio também, já tinham trazido o pensamento Frederick Douglass para o Brasil, né? Então, isso é bem interessante. E de forma gratuita, né? Porque praticamente gratuita, né? Que a pessoa tinha que comprar o jornal, mas o jornal não era tão caro. Eu gosto desse painel também. Esse painel, ele é numa cidade da Irlanda. Eu acho que é em Belfast. E não é dos Estados Unidos, porque se fosse, com certeza eu iria nele, né? Então, são várias personalidades negras aqui, né? Como vocês podem ver. E o Frederick Douglass está bem ao centro, né? Mas não somente o Frederick, outras personalidades negras, inclusive do século XIX também. E aí, eu acho que painéis assim também contam, né? Também narram, né? Então, a gente também pode trabalhar essas imagens nos muros, né? Essas representações como fonte. Só abrindo um parênteses, inclusive o professor, nossa, tá passando aqui a sirene, né? Eu moro no andar baixo, então o barulho aqui interfere. O professor Antônio Castilho Gomes, ele tem pesquisado a questão da escrita, né, nas paredes e tudo mais. Eu vou ter que agora ver se tem alguém tentando entrar, gente. Como eu não estou ouvindo aqui, eu vou ter que ver se tem alguém tentando entrar aqui na sala. Um momentinho, desculpem aí, mas continue analisando aí a imagem, viu? Tinha um monte de gente para entrar aqui. Eu tenho que colocar, senão eu não vou escutar quando eu tocar o sininho.
Vou ter que ficar com isso no ouvido. Me incomoda horrores, mas vou ter que ficar. Então, o professor Antônio Castilho ele tem trabalhado com essa questão das escritas, né, nos muros e grafite e tudo mais. E essa questão dos murais também é uma possibilidade que a gente tem, né? Então, a partir desse mural, né, a gente pode pensar aí as muitas vozes afrodescendentes, né? Tem até aqui o Martin Luther King, né, já no século XX. Assim como o Frederick Douglass, muitos foram e muitas foram as escravizadas capazes de ler e escrever, né, nos Estados Unidos, que tiveram suas trajetórias conhecidas e pesquisadas, dentre os quais destaco os escritos em primeira pessoa de sujeitos como Booker Washington, que foi traduzido para o português em 1940 pelo Graciliano Ramos, com o título Memórias de um Negro. Ainda não teve uma nova edição desse livro, até onde eu sei. A Harriet Jacobs já está bastante conhecida também agora no Brasil. Tem 3 versões aí da mesma autobiografia dela. Se vocês jogarem também no Estante Virtual, vocês vão ver aí algumas das autobiografias da Harriet Jacobs. Eu não tenho nenhuma aqui agora, mas se vocês quiserem depois pesquisar, vocês encontram. Dentre outras, tantas e tantos que publicaram autobiografias na forma de livro. As autobiografias, no caso aqui, são entendidas como slave narratives, que seriam um relato de vida, né, ou grande parte da vida de um fugitivo ou ex-escravo, seja escrito ou seja oralmente, pelo próprio sujeito. E aí eu trouxe, né, aqui o caso do Equiano, que eu já tinha trazido aqui a imagem, que foi publicada em 1789 e se tornou um best-seller conhecido no mundo inteiro. Então, esse caso, o Equiano, inspirou várias outras pessoas a também publicarem em primeira pessoa suas próprias histórias. A primeira autobiografia de ex-escravizada que eu li foi a da Amanda Barry Smith, intitulada uma autobiografia, a história, né, dessa missionária, traduzindo seria de cor, a gente poderia dizer negra, publicada nos Estados Unidos em 1893. Então, essa foi a primeira de mulher, né, que eu encontrei. E quando eu comecei a pesquisar esse tema, foi em 2013, se eu não me engano, foi até o mesmo ano daquele filme 12 anos de escravidão, não sei se vocês viram esse filme. Então, quando eu comecei em 2013, eu sabia de 3 autobiografias de escravizadas e escravizados traduzidos e publicados no Brasil. Né? Aquela que eu falei para vocês, do século XIX, Frederick Douglass, depois, 1940, Booker Washington, e em 1988, a Harriet Jacobs. Então, eu só sabia dessas 3. E, de uns anos para cá, o cenário mudou bastante. Hoje, há um investimento e interesse do mercado editorial brasileiro em traduzir essas narrativas, né? Dentre outros. Então, eu tenho algumas hipóteses para isso, né? Antes de chegar nessa questão, né, das hipóteses, aqui ao lado a imagem também de Ida B. Wells, não sei se vocês conhecem. Ela foi escravizada, nasceu na escravidão, né, e ela foi uma importante ativista nos Estados Unidos pelos direitos civis. E ela escreveu ativamente contra os linchamentos, né, de pessoas negras no início do século XX nos Estados Unidos, durante a vigência da lei Jim Crow. Então, a questão das vidas negras, né? Eu situo o movimento de traduções dessas autobiografias agora no Brasil, o interesse do mercado editorial brasileiro, também nesse âmbito das lutas, né, e dos movimentos negros, mas também na luta pela superação do racismo e por igualdade, né? E aí eu coloco como uma questão, né? Seria o movimento Black Lives Matter, que também surgiu lá em 2013, Vidas Negras Importam, iniciado lá nos Estados Unidos em 2013, uma inspiração para que leitoras e leitoras do Brasil do século XXI se interessem, né, pelas histórias em primeira pessoa de sujeitos do passado que lutaram pelo fim da escravidão. É possível pensar as escritas de si do passado como inspiração para o ativismo em redes sociais e na luta por justiça social também no presente? Então, essa é uma questão que, para mim, a gente pode discutir aí, que eu estou só colocando mesmo uma questão que me ocorre. Então, mais uma vez, a questão vidas negras importam, né? Talvez a gente pudesse colocar isso como uma pergunta, no caso brasileiro, mas também no caso dos Estados Unidos.
a partir desse investimento, né, iniciado em pesquisas anteriores, né, por mim envolvidas, eu justifico a importância do conhecimento de trajetórias de escravizadas e escravizados no Brasil, país em que a memória é um direito negado à maior parte da população brasileira, que é negra, né. Outro cruel legado da escravidão no Brasil, e aí agora eu estou, né, vindo para o Brasil, já deixando um pouco lá o dos Estados Unidos, é a extrema desigualdade, né, em relação ao acesso à educação, consolidada nos pilares do eurocentrismo, da branquitude e do racismo institucional e também, né, claro, estrutural. Conhecer e estudar outras histórias da diáspora africana é um movimento necessário e ajuda no reconhecimento do processo de silenciamento e negação do protagonismo negro no Brasil. É claro também que a experiência negra não se resume à escravidão, né? No meu caso, o recorte nesse projeto são as pessoas que passaram pela escravidão, para mostrar que essas pessoas também tinham agência e essas pessoas tinham subjetividade, não eram coisa. E eu acho que existe uma necessidade de reparação com essas pessoas, porque não houve, no passado, uma reparação para as pessoas que foram escravizadas. Então, eu acho que pelo menos a maneira como a história é contada sobre elas precisa ser reparada, por uma questão de justiça mesmo, né? E porque eu acredito que escravidão seja também um tema sensível, né? Assim como o Holocausto e outras atrocidades que aconteceram na história da humanidade, né? Aqui eu trago para vocês a capa do meu livro, que eu publiquei recentemente. A ilustração é da Priscila Pau. Aqui está o livro, As Rosas que o Vento Leva. Se nós estivéssemos num encontro presencial, com certeza a gente teria um sorteio, eu daria para vocês, mas do jeito que nós estamos, não vai ser possível. Então, esse é um livro que eu conto um pouco a história de uma família negra que passou pela escravidão e chega até a década de chega até 1988 esse livro aqui. Tem algumas. Gosto bastante das ilustrações dele. E é um livro voltado ao público infantil juvenil, né? Novamente a Phyllis aqui. A partir da análise, né, de escritas de si, por exemplo, é possível vislumbrar a inserção, né, do escravizado no universo da cultura letrada e da educação como... Não tem ninguém tentando entrar aqui, não. Deixa eu ver se mais alguém tentando entrar. Não tem ninguém tentando entrar. E da educação, né, e do acesso à palavra escrita, né, de como isso representou para muitas dessas pessoas a possibilidade de fazer comunicável sua memória e experiência. Dar visibilidade ao processo de luta de pessoas escravizadas em busca de educação é também parte da perspectiva que concebe tais sujeitos como pessoa humana e não como mercadoria, coisa ou apenas força física para a execução do trabalho braçal no eito. Como se as pessoas escravizadas não tivessem dimensão intelectual, como se o fato de muitos fazerem trabalho braçal, isso não, essas pessoas então não podem ser intelectuais. Essa é uma visão bastante complicada, né? Os escravizados não eram coisas, eram seres humanos complexos, ricos em experiências, desejos, saberes e anseios. Essa é uma passagem desse artigo que vocês leram, inclusive. Muitas pessoas escravizadas nas margens subvertiam, né? Esse foi o caso do Juan Manzano, né, que foi um poeta, né, cubano, era autodidata, foi seduzido pelas letras, no caminho percorrido pelo seu senhor entre a igreja e a escola. Manzano fez uso da palavra escrita para contar sua própria história, também em primeira pessoa, e em 1835, ainda no cativeiro, ele escreveu o manuscrito Autobiografia de um Esclavo, em espanhol. E essa autobiografia ganhou o mundo, foi traduzida também para o inglês, e também temos em português agora. E sua autobiografia, entre as descrições dos espancamentos brutais que o levaram a fugir de seu mestre e a evidência que lança dúvidas sobre a legalidade de sua escravidão, o escravo cubano Juan Francisco Manzano desdobra uma narrativa de alfabetização que deve ser de interesse para os retóricos. Filho de escravos que serviam em uma casa rica, Manzano é inicialmente criado ao lado de crianças brancas e se torna o favorito de sua senhora branca, né? Provavelmente assim também que ele aprendeu a ler. Experiências como a de Manzano, que apesar dos horrores e dos muitos obstáculos impostos pela escravidão, ele conseguiu alfabetizar-se, né? E outros também, evidenciam as possibilidades de letramento entre alguns escravizados que, nas margens e com astúcia, se apropriaram dos códigos da cultura letrada
e principalmente se apropriaram das próprias narrativas, na luta pela liberdade e por melhores condições de vida. Para pensar, então, os usos da escrita em primeira pessoa por esses sujeitos, é fundamental compreender os sentidos, né, e caminhos da educação para eles. Nesse sentido, é fundamental o aprofundamento nos estudos já desenvolvidos sobre a educação de escravizados, né, com destaque para as produções nos Estados Unidos. Construir pontes com os estudos já produzidos é fundamental, também para a consolidação dessa temática no Brasil, e também no sentido de aprofundar diálogos, né, nessa relação aí. Então, eu procuro nesse meu projeto um aprofundamento teórico, né, nesses estudos sobre Estados Unidos e Brasil. E no Brasil, especificamente sobre escritas de cis e escravidão, eu até indico aqui uma dissertação de mestrado, que é do Rafael Domingos, né, Oliveira, que foi defendido em 2016 também. Aqui é uma imagem que eu gosto, né, bastante também, é a Harriet Tubman convidando, né, para a fuga, né? Tem, inclusive, um filme recente sobre ela. Uma canção de liberdade. A escrita foi uma canção de liberdade, né, dos próprios escravizados, pois foram eles mesmos, né, que a cantaram, palavra por palavra. Acompanhando os argumentos de Toni Morrison, as escritas de si na escravidão eram libelos, né, de liberdade, pois, nas palavras da autora, procuravam invocar sua natureza mais elevada de modo a encorajá-lo a empregá-la, pois sabiam que os leitores eram pessoas que poderiam fazer a diferença na eliminação da escravidão. Suas histórias de brutalidade, adversidade e redenção gozavam de grande popularidade, a despeito da hostilidade crítica ou da empatia condescendente que encontravam em muitos círculos. Houve um momento em que o apetite por histórias de escravos ficou difícil de silenciar, como demonstram os índices elevados de vendas. A narrativa de Douglas vendeu 5.000 exemplares em 4 meses, isso por volta de 1847. Por volta de 1847 já venderam 11.000 exemplares. O livro de Equiano, que foi aquele livro lá do século XVIII, teve 36 edições entre 1789 e 1850. Quem hoje consegue isso, né, gente? O de Moses Roper contou com 10 edições entre 1837 e 1856. O de William Wells Brown foi reimpresso 4 vezes no ano de lançamento. Num ano foi reimpresso 4 vezes. O meu ainda está no primeiro, né? O meu livro ainda está na primeira edição, na minha impressão. O de Solomon Northup vendeu 27.000 exemplares em menos de 2 anos. Né? O de Solomon, vocês conhecem, né? 12 anos de escravidão, que virou filme, inclusive. Um livro escrito por Josiah Hansel teve venda antecipada de 5.000. Então, havia aí esse grande interesse, isso no século XIX, por consumir, né? Consumir essas histórias. Então, essa é uma percepção interessante que a Toni Morrison, que não é historiadora, ela é escritora, né, de obras literárias, traz. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito, inclusive, das obras da Toni Morrison para pensar essa subjetividade, porque eu acho que ela traz isso muito bem, né? Então, acompanhando ainda a Toni Morrison, quaisquer que sejam o estilo e as circunstâncias dessas narrativas, elas foram escritas para dizer principalmente 2 coisas. 1. Esta é minha vida histórica, meu exemplo único e especial, que, embora pessoal, também representa a raça. 2. Escreva esse texto para persuadir outras pessoas, você, leitor, que provavelmente não é negro, de que somos seres humanos. Isso lá no século XIX, e como que a gente hoje pode estar usando essas escritas também. Esse aqui é um quadro que eu gosto bastante. Eu fiz a mulher se olhando no espelho, né? Eu gostei desse quadro. Não sei quem é essa mulher, não, mas enfim, saiu da minha cabeça. Os significados da educação. Então, eu falei sobre a Harriet aqui com vocês. Esse é um dos livros que vocês podem acessar aí nas livrarias hoje, né? Incidente na vida de uma menina escrava. Eu acho que esse dá Todavia. As escritas de si, na forma de autobiografias de escravizados, são importantes fontes para uma história da educação mais plural também no Brasil, pois permitem a compreensão dos diferentes caminhos empreendidos pelos sujeitos
no sentido de se educarem apesar da escravidão. Daquele levantamento que eu falei, né, inicial, quando eu tinha localizado apenas 3 autobiografias traduzidas, o quadro já mudou bastante, né? No século XIX, os abolicionistas do Gazeta da Tarde, liderados por Patrocínio, promoveram a publicação na forma de fascículos do livro escrito por Frederick Douglass com o título de Meus Anos de Cativeiro e Liberdade. No início do século XX, outra autobiografia, né, que foi a do Booker Washington, Up from Slavery, mereceu uma resenha publicada, né, em várias edições do Diário da Bahia, em 1902, de acordo com a Sabrina Glade, que fez matéria sobre esse tema. Em 1940, Graciliano a traduziu com o título de Memórias de um Negro, publicada na forma de um livro, né, de livro pela Companhia Editora Nacional. Por sua vez, a tradução em português para o livro de R.F. Jacobs ocorreu no Brasil apenas em 1988, 48 anos após o livro do Washington, né, a tradução do Washington, do Booker Washington. Essa autobiografia, Incidente na Vida de uma Escrava, né, foi publicada aqui, né, no Brasil no mesmo ano, né, do centenário da abolição e no mesmo ano da Constituição de 1988. Num momento, né, de intensificação das lutas dos movimentos sociais e negros no Brasil. Por que publicar autobiografias, então, de pessoas nascidas na escravidão lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil? O que isso evidencia? E as escritas de si, né, de pessoas escravizadas no Brasil? A gente teve isso, foram publicadas. Quais as especificidades da experiência brasileira nesse sentido? O que se sabe sobre as narrativas de escravizados nas escolas? Na verdade, o meu interesse maior é esse. Como que isso tudo pode chegar ou não nas escolas. Então, o que é que eu tenho feito, né? No caso do Brasil, né, eu tenho lido, né, muita coisa que já foi feita, inclusive artigos e livros. Um deles é o trabalho da Regina Xavier, que ela indica a importância de relatos orais, né, porque nós tivemos, sim, relatos orais que foram registrados, né, por pesquisadores com descendentes, né, de escravizados. Então, nós temos alguns casos aí, né, inclusive o caso do Luiz Gama, né, que tem uma carta autobiográfica. Né, vocês jogam aí na internet, vocês conseguem essa carta. Eu localizei também o relato autobiográfico do Israel Soares, que foi publicado no livro Rascunhos e Perfis, do Ernesto Senna, em 1900. E o Israel Soares, né, foi um autodidata, criou um curso noturno na casa da quitanda da mãe dele, Luzia, e ele diz que o pouco que ele sabia, ele distribuiu com aqueles que nada sabiam. Essa escola que o Soares, né, Israel Soares abriu, ela era frequentada por libertos e escravizados. Aí ele fala aqui dos alunos que ele teve, né? Abel da Trindade, Pedro Gomes, Marcolino Lima, Justino Barbosa, Joaquim Vicente, Venâncio Rosa, Stanilau, Fausto Dias, Vitor de Souza, Tomé, Pedro de Souza, Martinha Benedita, Antônia, Eugênia, Rosa, Vitória e Joana, né? Nomes femininos também. O Israel, ele também fundou uma sociedade de dança intitulada Bela Amante, né, nos idos de 1870. Tudo isso ele ainda era escravo. Assim como uma escola noturna, né, a sociedade também era composta por escravizados em sua totalidade. A outra iniciativa do Israel foi, né, ele presidiu a Caixa Libertadora José do Patrocínio. Ele teve... Nesse momento eu achava que ele tinha tido 3 filhos, mas eu já descobri mais uma, que era isso que eu queria saber na hemeroteca. Ela, pelo visto, faleceu na infância, essa 4ª filha dele. Mas o que acabou ficando mais famoso foi o Israel Soares Júnior, que é esse que vocês estão vendo aí na foto. Eu localizei, né, uma espécie de obituário, né, publicado sobre ele, sobre a morte dele, sobre ele. Em 1913 tem a foto de Israel Júnior com a beca, né, porque ele tinha acabado de se formar médico. E essa imagem que vocês têm, eu gosto bastante porque a Priscila, que foi a ilustradora do meu livro, ela estilizou, né, a fotografia de Israel, colocou uma moldura, né, então eu acho bem legal isso. Acho essa fotografia bem importante, né, porque é a imagem de um homem negro formado em medicina, de beca,
né? Se a gente tivesse, inclusive, hoje na UERJ, eu iria convidar vocês a irem lá no andar do direito, ou mesmo na medicina, para a gente ver as fotos de formatura, para a gente ver como as coisas mudaram, né? Ou não. Então, essa dá um ótimo artigo, né? Pensar o racismo no Brasil a partir das fotos de formatura, né? De medicina, direito, engenharia. Enfim, né? Quais os significados, né, dessas escritas de si, né? A experiência de pessoas que passaram pela escravidão. Essa pergunta tem norteado aí o projeto, também fundamenta, né, o diálogo com a produção acadêmica. Eu tenho feito um levantamento exaustivo da bibliografia sobre esse tema, também pesquisa, né, empírica. E aí, aquilo que vocês puderam ver também no artigo, né, como essas pessoas aprendiam a escrever, como elas aprendiam a ler, quais os significados da educação para elas, como e onde se educavam e se instruíam. Então, a partir desse trabalho com as autobiografias, eu acabei chegando nessas questões e acabei tendo que também entender esse universo aí da educação, né, de cativas e cativas, né? E aí, a partir do cruzamento de empiria e teoria, né, e fundamentando a partir dos indícios obtidos nas fontes, eu tenho aí também me apoiado nas contribuições da história social, né, no sentido de não homogeneizar as experiências dos sujeitos, né, que eram plurais e distintos. Do ponto de vista teórico, a educação como resistência e como caminho para a emancipação ancora-se na história social no sentido de pensar o fazer dos sujeitos a partir das margens, sendo a palavra escrita compreendida como ferramenta de luta, né? Uma vez que não se deve ignorar a dimensão relacional das construções sociais. Porque a história das pessoas comuns, mesmo quando estão envolvidos, né, aspectos explicitamente políticos de sua experiência passada, não pode ser dissociada das considerações mais amplas da estrutura social, né, no que auxilia a se pensar concepções mais amplas de história e não escritas fragmentadas. Né? Então, eu tenho essa preocupação também de pensar as estruturas, né, a partir disso tudo. Logo, todas as pessoas, homens, mulheres, ricos, negros, indígenas, brancos, governantes e governados, patrões, empregados, escravizados, escravizadas, passaram, né, a ser concebidos como sujeitos da história social, e principalmente a partir das contribuições da história social. Os usos das perspectivas teóricas da história social, por exemplo, podem ser indicados como componentes, né, como componente que explica a multiplicidade de sujeitos no fazer da história da educação, né, no compromisso de dar visibilidade a outros sujeitos de fora dos grandes temas consagrados pela historiografia. Então, as perguntas também que eu tenho feito seguem esse movimento de vislumbrar as possibilidades no fazer das pessoas. Então, essa ideia de possibilidade para mim é muito importante, né? Isso era possível de ser feito. A gente está sempre nesse movimento de aproximação do passado. E aí, claro, localizar os documentos que eu, inclusive, chamo de fragmentos, né, nesse caso. Permitiram identificar outros sujeitos, questionando esquecimentos, silêncios, evidenciando diferentes memórias. Interrogo essas escritas, então, no sentido de pensar o campo do possível, unindo ponderadamente erudição e imaginação, provas e possibilidades. Então, essa noção de provas e possibilidades que o Ginsburg traz é muito importante para mim nessas pesquisas que eu venho desenvolvendo. Então, alguns desdobramentos do projeto, né? Esse livro, Flores de Ébano, que eu mandei para vocês no grupo, tá sem a capa, né? Mandei só o miolo, que é um livro voltado para o público infantil, em que eu trabalho as experiências de mulheres apenas. Né, de mulheres, as biografias, né, porque são pequenas biografias de mulheres. Esse livro foi publicado ano passado pela editora Masa. E As Rosas que o Vento Leva, que é um livro em que eu uso um pseudônimo, é a primeira vez que eu faço isso, né, Chandralia, que na verdade é parte do meu nome. Né. Também ele vai explorar, né, essa questão do biográfico e também dessa questão mais genealógica, né, porque eu meio que faço uma genealogia dessa família. É um livro ficcional,
né, inspirado aí na família de Israel Soares, mas tem muitos elementos de ficção também, e também tem elementos autobiográficos, né, que eu poderia chamar de autoficção, porque também parte das minhas memórias de infância esse livro. Então, ele tem aí um sentido um pouco experimental para mim. Mas eu gostei muito de fazer. Gostei de fazer esse livro. Achei que ficou bem. Principalmente a parte ficcional foi a parte que mais me agradou. A escrita de si, então, como semente, né? Essa imagem, na verdade, que eu fiz foi uma homenagem a Marielle Franco, né? A questão da Marielle Semente. Mas eu também acho que a escrita de si pode ser pensada como semente. Ébano, então, né? Porque que o título do projeto é Flores de Ébano. Ébano é uma árvore de origem africana, é forte e resistente, assim como os sujeitos que ousaram escrever suas próprias histórias na primeira pessoa, num movimento plural e de resistência, né? Então, na minha leitura, os escritos de si foram essenciais para o florescimento destes sujeitos. Para além de resistir, existiram, né? Que eu acho que essa é uma dimensão importante dessas pessoas. Por que a gente escreve, né? Imagino que muitas de vocês estejam escrevendo diário, né? Estejam fazendo registro aí desse momento que a gente está vivendo. A gente escreve, as pessoas escrevem, porque elas querem ser lembradas. É uma forma de demarcar que elas existiram. Então, havia, nesse caso, uma intencionalidade mesmo para a posteridade. Havia essa intencionalidade. Bastante, né, explícita. E isso é bem interessante, isso ainda conversa com a gente hoje. E para concluir, eu deixo aqui para vocês, depois eu vou colocar ali no chat, o link que eu assisti ontem, né? Aqui a peça do. Achei que fosse conseguir clicar direto, mas não deu. Vou colocar aqui no. Ah, tá aqui já. Depois eu passo o link aqui, a peça de Bacuaco. Então, eu vou colocar para vocês o convite. Vou terminar aqui de compartilhar. Vou colocar aqui o link do Bacuaco. E é aquilo, né? Todo dia aparece uma coisa nesse tema. Todo dia. Então, ontem foi dia de ver essa peça aí a partir da autobiografia do Bacuaco. Então tem filme a partir de autobiografia, tem peça a partir de autobiografias, tem livro infantil a partir das autobiografias. Então todo dia aparece uma coisa nova sobre as autobiografias. Então é um tema que está sempre em constante, né, mudanças, e eu tenho que ficar acompanhando tudo que sai. E aí aquilo, assim, a minha preocupação hoje também é muito com sala de aula, né? Como que a gente pode levar todo esse debate, todo esse material para a sala de aula, principalmente para a educação básica, né? Porque me parece também que muita coisa que a gente produz, né, na universidade, programa de pós-graduação, com projeto financiado, muitas coisas não chegam, né? Não chegam na educação básica, sequer chegam nas nossas aulas na graduação. Então, isso tem me incomodado bastante. Mas eu acho que com esse projeto eu consigo aí algumas entradas, e eu tenho feito oficinas e palestras e lives em escolas, e acho que essa acho que é a melhor parte, né, para mim, da pesquisa. Se a gente não tiver esse tipo de retorno para a sociedade, acho que não faz muito sentido usar dinheiro público, né? Num país que está passando por uma pandemia e uma parte significativa da população está passando fome, a gente tem que pensar muito bem o que a gente faz com o dinheiro público e justificar para a sociedade, né? Então, é isso. Agora, se vocês tiverem questões, né? Eu acho que deve ter ficado gente lá de fora enquanto eu estava apresentando, mas enfim. Então, é a primeira pessoa que. Vamos olhar lá no chat quem foi que se inscreveu. Tem uns comentários aqui, mas tem pessoas com as mãos levantadas. Então, tem a Rosane. Tinha mais uma outra pessoa que eu tinha visto. Então, Rosane, pode começar. Bom dia a todos também, né? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, professora, sobre o seu livro, né? Eu li o seu livro para minha filha. E aí o que acontece? A minha filha primeiro ela falou assim: Nossa, mãe, a história dessa menina parece com a nossa história, né? Porque assim, a minha filha tem 8 anos, mas ela se situa como um corpo negro, né? Ela sabe que a partir da onde é a história dela, né? Que a gente conta que é a partir, né, da diáspora, né? Coisa que não é falado na escola, mas eu trago para dentro de casa, tá? O tempo todo falando de diáspora. E
outra coisa que esse livro também me remete é a questão de uma lembrança antiga. A minha lembrança também de um corpo negro num espaço de território, tempo e território, né? Eu nasci em Itaboraí, e o local Itaboraí, para quem não sabe, é um local de fazendas antes de café, de açúcar e de café. Onde que eu nasci, tinham 4 fazendas e 3 senzalas. Quando eu ia para a escola, eu via uma senzala. Então, aquele tempo, espaço, me lembrava do quem eu era, né? E, assim, principalmente nas escolas de educação básica, não se fala desse tempo e espaço de diáspora na literatura, né? Eu só fui ter a noção de um escritor negro no ensino médio. Então, daí a importância dos professores de educação básica, né, trazerem essa leitura para as crianças. Uhum. E outra coisa que eu achei interessante também é a questão da memória em diáspora, porque todos esses autores vieram da diáspora, né, escravizados, fizeram questão de estar guardando para a memória a situação de escravos. E isso, na diáspora, a memória é muito importante para o povo africano. Trazer que outras pessoas entendam essa condição, né, que foi vivida. Rosane, eu acho assim que uma das minhas, eu coloco lá a questão da semente, né? Uma das minhas preocupações também é estimular essa autoria, né? Essa autoria em primeira pessoa, né? Principalmente em mulheres negras. Então, por exemplo, a partir do seu relato, e isso é uma questão que a gente precisa investir mais na história da educação. Essas histórias de vida, esses relatos, né? Dos tempos ali de infância, principalmente da população negra no Brasil, né? Então, também deixo aí o convite, né, para essa escrita, né, em primeira pessoa, que é bastante difícil, não é fácil escrever memória, não é fácil se colocar em primeira pessoa e recorrer, né, muitas vezes voltar, né, nesse tempo aí às vezes até tempo de trauma, mas eu acho que também é um caminho aí para pensar a história da educação, né, a partir dessas narrativas em primeira pessoa. E, né, me alegra saber que eu já tenho aí uma leitora tão jovem, né, que é a sua filha, e é muito bom a gente ter esse retorno, né, do trabalho. Mas eu acho que é isso, assim, essa questão da memória, né, e da escrita na história da educação, e isso para todo mundo, né, para todo mundo que está aqui agora, que quiser aí também escrever sobre suas próprias experiências, memórias de infância. E a questão das memórias, inclusive, esses livros, né, impressos, são uma fonte, assim, riquíssima na história da educação. Mas a gente acha que é só quem viveu lá no século XIX, século XX, que a gente não faz, né, parte, mas a gente faz parte também desse fazer, né? Eu acho que isso me fez escrever esse livro, porque eu trouxe das memórias da biblioteca, da faculdade, né? Porque, assim, sempre o estudante, principalmente o estudante negro, no ensino fundamental, na educação básica, ele é invisibilizado, né? Ele, assim, o racismo estrutural é tão potente que faz aquele professor invisibilizar o aluno negro. Exatamente. E aí, dessa invisibilização, vem a evasão, vem a dificuldade do aprendizado, né? Vem todos aqueles diagnósticos psiquiátricos que muitas vezes não são diagnósticos psiquiátricos, né? Como transtorno de ansiedade, hiperatividade, né? Tem uma história por trás, né? Que esse professor é mais fácil ele dar uma patologia, procurar que o pai procure um psiquiatra, um médico, do que entender esse corpo negro infantil. E a subjetividade, né? É um sujeito e subjetividade. Essa questão, por exemplo, da própria seletividade da indignação, né? Está tendo um debate aí, inclusive nas redes sociais, em relação a esse assassinato cruel, né? Dessa criança, desse menino Henri de 4 anos,
mas que o desaparecimento dos meninos, 3 meninos também, 3 meninos pequenos também, de Belfort Roxo, não causou a mesma comoção. E aí as pessoas perguntam, né, se eles tivessem olhos azuis, se a comoção teria sido maior. Né? Então, essa questão da indignação seletiva, de quem é criança no Brasil e quem não é, quem é criança, que criança que é anjinho e que criança que não é anjinho, a criança que é demonizada, a criança que é colocada como perigosa. Né? Então, isso tudo é muito presente nessa nossa sociedade, realmente. E já passou bastante da hora de a gente enfrentar, né, tudo isso, né? Porque parece que em muitos pontos a gente ainda está aí. Enfim, eu vi que mais duas, a gente teria várias questões aqui para discutir. Eu vi que outras pessoas levantaram, eu não sei a ordem de que. Eu só sei quando escrevem no chat. Agora eu pensei que levantou a mão. Bruno, não, Bruna não. Carla, Gabriele, Rosana e Mariana. Eu acho que foi Rosana que levantou primeiro. Não foi, não? Quem levantou primeiro? Ordem, eu vou escrever no chat a ordem. Ah, tá. Porque por isso que eu peço para botar no chat, porque eu presto atenção na mãozinha. Vejam aí, então, que é a ordem. Eu escrevi no chat. Foi? Quem foi que escreveu? Rosineide? Então, Rosineide, baixa a Rosineide falar que Rosineide falou o que fez direitinho aqui, que fez o que eu falei, que tem que escrever aqui do lado. Rosineide, então. Então, Rosineide, depois Gabriele, Mariana e Rosana. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Mariana, que botou a ordem ali. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, saudar essa apresentação, e é óbvio que eu ia saudar essa apresentação, porque eu, enquanto uma mulher preta, periférica, que faço parte dessa história, fico muito feliz de me ver representada neste ambiente acadêmico, de produção de conhecimento, de resgate da história da educação. Segundo dizer, não quero aqui ficar tecendo elogios, mas dizer como que é importante visibilizar que pessoas pretas escravizadas, buscaram a liberdade para além do que se constitui enquanto quilombo. Então, tinham diversas estratégias individuais, mas também coletivas, em busca de liberdade, que se expressava para além daquela fuga do quilombo, que ficou muito ainda no horizonte, às vezes fantasioso, às vezes mal interpretado. Então, isso, para mim, é bastante importante. E acho que deve ser importante para a sociedade brasileira. A gente está numa turma aqui interracial, e aí eu quero fazer uma pergunta para você responder, porque é uma inquietação também muito minha, né? Eu entendo que a gente se forjou numa sociedade interracial e a gente precisa vencer o racismo também nessa perspectiva interracial. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouco mais das mulheres escravizadas e escritoras de si na realidade brasileira. Tem lá no artigo que a gente lê, mas seria bacana fazer um resgate dessas figuras. Eu já sei que é difícil encontrá-las, né? Tem essa dificuldade de encontrá-las, mas falar um pouco delas, que eu acho que é importante. Acho que essa é uma genialidade do seu trabalho. Então, trazer à luz estas mulheres que são invisibilizadas. Segundo, também eu queria que você falasse um pouco da diferença, um pouco mais das diferenças entre todo esse levantamento que você fez aqui no Brasil e o mesmo levantamento que você fez nos Estados Unidos, das dificuldades, das questões. Então, essa diferença, eu acho que dá um pouco o tom de qual caminho que a gente percorreu e qual caminho que a gente tem que percorrer, né? E uma terceira pergunta eu fico muito tocada quando você traz para a gente essa responsabilidade de devolver à sociedade o investimento que faz em nós na produção do conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, especialmente nesse momento negacionista de não ciência, de não produção do conhecimento, que a gente vive, né? E uma das coisas que eu acho interessante é as provocações. E eu queria que você apresentasse para a gente, a partir do que você estuda e do que você concebe como importante e da luta que você concebe que é importante, qual é o papel da branquitude nessa luta? Eu acho que isso é alguma coisa que tira o meu sono, que eu fico pensando, eu queria te ouvir. Eu acho que é especial a gente pensar sobre isso aqui nessa turma interracial, pessoas brancas que estão aqui ouvindo sobre esse trabalho.
É isso. Obrigada. Obrigada. Então, eu vou responder a Rosineide, porque são 3 perguntas e a gente consegue, né? Até porque a turma hoje está pequena e aí para dar atenção para todo mundo, né? A gente tem tempinho ainda. Então, sobre essa questão das mulheres, né? Que o artigo que eu trabalhei as mulheres foi um outro, né? Foi Flores de Ébano, eu trabalhei as trajetórias, né? Eu não lembro se eu passei esse para vocês, mas Rose conhece porque Rose é do meu grupo, então acho que por isso que ela citou esse, que é onde eu dou mais visibilidade. Nesse que vocês leram, que foi publicado na Revista Brasileira de Educação, eu trabalho de uma forma mais geral, eu trago alguns casos, né, de mulheres, mas eu acho muito importante sempre dar visibilidade às experiências de mulheres, porque, como diz Bell Hooks, né, mesmo quando homens negros foram escrever a história da população negra, mulheres foram silenciadas, mesmo quando homens negros escreveram. O Bell Hooks que diz isso, não sou eu. E eu tendo a concordar com ela, que esse processo de silenciamento das mulheres negras também acontece no próprio movimento negro, muitas vezes. Então, tem muito esse debate das feministas, como feministas negras de forma geral, que o feminismo é branco, né? Quando se fala de mulher, vão pensar a mulher branca, e quando se fala de movimento negro, vão pensar o homem negro e esquece aí a mulher negra. Então, a mulher negra sofre aí um duplo silenciamento, uma dupla opressão. Então, é muito a partir desse meu entendimento que sempre eu tenho esse esforço de trazer essas experiências, de dar visibilidade a essas experiências de mulheres que, com muita luta, se instruíram ou que fizeram uso da palavra para libertar suas filhas. Tem o caso muito interessante, né, da mãe do Israel Soares, Luísa, que na hora que teve que escolher entre comprar a alforria do filho ou da filha, ela escolhe comprar a alforria da filha, né, exatamente pela consciência que ela tinha que a escravidão seguia o ventre e que ela deveria, então, poupar ali, proteger mais a filha, né? Isso é muito interessante, né? Uma pessoa do século XIX ter isso aí que a gente vai chamar, né? Vamos chamar de feminismo, mas ela tinha ali uma consciência de que a violência era grande nos 2 casos, mas era muito maior no caso das mulheres, né? Então eu tento sempre trazer, são as mais difíceis. Agora mesmo eu estou aí com um artigo e eu já tive que parar, né, para fazer essas 2 aulas que eu dei aula de manhã e agora essa, e que, nossa, estou conseguindo achá-las, assim, quando isso acontece, eu faço todo o esforço para trazer todas elas. E uma coisa que eu sempre digo agora nas bancas é não coloquem mulheres em nota de rodapé, principalmente mulheres negras. Então, quando vocês estiverem escrevendo sobre alguém, vamos lá, Carolina Maria de Jesus, né? Todo mundo quase conhece, mas Lélia Gonzalez, mesmo conhecida, não coloca na nota de rodapé, não. Quem foi? Não façam isso. Não façam isso porque isso tem um significado, né? Então, eu acho que esse é um compromisso que todas as pessoas têm que ter. Brancas, negras, indígenas, todas as pessoas têm que ter essa preocupação de não naturalizar as desigualdades. Não naturalizar e não reproduzir. Né? E não ajudar a colocar mais um tijolinho ali no muro do racismo estrutural brasileiro. E um caminho para isso é a gente não praticar o que a Sueli Carneiro chama de abstemicídio, né? Que é não reconhecer, inclusive, os conhecimentos e os saberes desses sujeitos, né? Ou se apropriar deles sem dar os devidos créditos, enfim. Então, é um pouco por aí que eu tenho ido, viu, Rosineide? Sobre essa questão do Brasil e Estados Unidos, foi bastante impactante para mim. Porque existe todo esse debate, inclusive na historiografia, e alguns historiadores renomados no Brasil vão dizer que no Brasil não há racismo. Que racismo mesmo há nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil nunca nem teve esse negócio aí de linchamento. Agora que eu voltei de lá, né, tem um ano, eu discordo ainda mais disso. Não existe racismo brando e não existiu escravidão branda. Nem existiu racismo brando na África do Sul, nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Essa é a primeira questão, tá? Mas voltando dos Estados Unidos, eu fiquei bastante ainda mais preocupada com o caso brasileiro, porque diferente dos Estados Unidos, o Brasil tem a maior população negra, a maior população brasileira, a maior população brasileira. E aí a gente deveria incluir, inclusive, também indígenas. Se a gente incluir os indígenas, aí que aumenta ainda mais o número. Então, ao contrário dos Estados Unidos, né, em que a população negra lá, ou afrodescendente, é na ordem
do último censo deles de 15%. Hoje o cenário está mudando por conta das, muitas aspas, ditas outras minorias. Mas eu prefiro dizer que a única minoria que é perigosa mesmo são os ricos, né? Então eu fico incomodada com essa ideia de minoria para pensar negros, pensar indígenas, pensar, né, a comunidade LGBTQ, enfim. O fato é que hoje, nos Estados Unidos, eles têm esse cenário, a população branca ainda é maioria lá, mas é uma questão de tempo que a população branca nos Estados Unidos se torne minoria numérica. E é por isso que, né, que vocês devem estar acompanhando aí todo esse debate, principalmente em torno dos brancos supremacistas, né, que estão aí, inclusive chegaram a invadir lá, né, o Capitólio, lá na época das eleições, tentando aí a todo custo não perder essa hegemonia, e principalmente porque eles têm hoje consciência de que eles são maioria numérica, mas que isso aí é uma questão de tempo virar. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem a sua população majoritariamente negra. E aí, quando você chega no Brasil, vamos lá, todo mundo aqui é do Rio de Janeiro? Vou dar o exemplo de novo do Rio de Janeiro. Vamos lá, é um lugar que eu quase nunca frequento, mas eu vou dar como exemplo. Leblon, né? Novela do Manuel Carlos, eu nem muito longe, novela do Manuel Carlos. Que país é aquele? Não precisa ir na novela, não, é só ir lá no Leblon mesmo que você vai ver. Né? Agora, se você for, vamos lá para Santa Cruz, São Gonçalo, Caxias, a imagem é outra. E aí você vai pensar a questão do poder aquisitivo, Rosane estava falando da questão de ser proprietário, né, a questão da propriedade, né, privada no Brasil, nas mãos de quem, né, que a propriedade privada está. Nós temos, sim, uma parcela bem pequena, assim, de população negra que é proprietária também. A gente tem isso também, mas a discrepância é muito grande entre quem está ali na linha ali de pobreza ou de extrema pobreza e quem está lá na Zona Sul. Isso aí eu não preciso nem muito para vocês saberem. Então, isso me chocou bastante, porque a gente sabe disso no Brasil, mas quando você compara, né, você vê que aqui eu vou dizer isso, aqui é muito pior, nesse sentido das desigualdades. Eu penso isso, e eu acho que os americanos, quando vêm para cá, concordam. Mas ainda, Rosineide, em relação à questão da pesquisa, e lá nós sabemos, existiu segregação racial durante até pouco tempo, assassinato de vários ativistas, né, uma história horrível nesse sentido. Mas ainda assim eles têm uma preocupação com a memória, instituições de guarda. Eu contei mais de 100 museus dedicados à temática afro, e, né, mais de 100. Vinícius, que faz o doutorado comigo, está trabalhando museus afro no Brasil. A gente conta nos dedos. É um descaso com tudo que se refere a essa população muito grande. Inclusive, quem pesquisa temas ligados à história da população negra no Brasil sofre, porque é difícil encontrar a documentação, e aí você vai ver que nem tudo é preservado mesmo. E isso é parte também do racismo estrutural, esse descaso, esse desleixo, né? Então, é isso, Rosineide, eu acho que eu reconheço que Estados Unidos, realmente, nós sabemos que o racismo lá é brutal, assim como aqui, mas nessa questão da pesquisa, às vezes eu tenho um pouquinho de inveja deles, pelo acesso que eles têm à documentação, enfim, né? E aqui a gente trabalha com descaso, com mofo, né? Enfim, um site fora do ar. Enfim, então, a questão das pessoas brancas. Eu trouxe um fragmento aqui da Toni Morrison falando um pouco sobre o interesse em relação às autobiografias lá no século XIX. Então, sim, pessoas brancas no século XIX tiveram também um papel importante no fim da escravidão. E pessoas brancas nos Estados Unidos também tiveram um papel importante na questão dos direitos civis, né? E algumas, inclusive, também foram mortas, né? Então, isso também a gente não pode, né, deixar de dizer, né, que... Então, sim, há essa questão aí de como que as pessoas brancas podem ser realmente aliadas nessa luta. Então, nos abolicionistas lá do século XIX, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eles, brancos e negros, né, tiveram seu papel. O que não dá
é para quando a gente for falar desse tema, só lembrar dos abolicionistas brancos, ou só lembrar das pessoas brancas, ou só falar do Princesa Isabel, entende? Porque aí a gente está também silenciando outras experiências. Então, eu não estou dizendo aqui que não houve abolicionistas brancos que foram importantes, não, claro que houve. O que não dá é para a gente só valorizar isso, né? Então, mesmo quando foram aliados, a recompensa também foi grande, né? Porque só eles são lembrados. Então, é bastante complexo, viu, Rosineide, essa questão que você está colocando. Agora, eu acho que, principalmente se a gente for pensar em mercado mesmo, né? Em mercado editorial, eu acho que uma forma aí é redistribuir, né? Ou ser um pouco mais assim justo na hora de fatiar o bolo, né? De fazer ali a questão dos lucros e dividendos em empreendimentos vários. Tem um filme, só abrindo um parênteses, mas acho que ajuda a pensar muito essa questão da branquitude, que eu acabei de ver agora, com a Viola Davis e com Chadwick Boseman. Não sei se vocês já viram. A Voz Sublime do Jazz. Vocês viram esse filme? Sim. Mas vocês viram? O final dá uma raiva, mas dá uma raiva no final. Porque é isso, né? Como que os brancos se apropriaram do saber e da cultura dos músicos negros. E isso, a gente poderia pensar em outros vários casos. Então, infelizmente, Rosineide, o que a gente tem hoje, muitas vezes, é isso. É esse movimento de apropriação, e aí, principalmente também em relação aos lucros. Né? E aí, sim, Rosineide, a gente falando, eu trouxe algumas provocações, e o próprio Black Lives Matter virou uma mercadoria. Sabemos disso. Essa não é a intenção dos ativistas que estão morrendo com bala na cabeça, claro que não. Mas existe esse processo de transformação dessa luta em uma mercadoria, assim como da luta antirracista. Sabemos também. Né? E aí a gente está falando aí de uma sociedade capitalista e de quem está ali, né, concentrando a riqueza, né? Quem são as mãos que concentram a riqueza? Eu acho que não é ninguém que está aqui nessa aula hoje, por exemplo. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa levar em consideração nesse debate. Aí por isso que eu acho que é fundamental aí a contribuição da Angela Davis e de outras teóricas, pensando no gênero, raça e classe. E, gente, cada vez mais eu tenho assim lido sobre os revolucionários negros, né? Como que eles são interessantes. Então, o último agora que eu li foi o Fred Hampton, que eu conheci mais agora por conta do cinema. Vocês viram os 7 de Chicago? Vocês viram? Não viram? Vejam. E o outro que eu vi num site aí, que eu não posso dizer, né? Porque senão... Mas não foi na Netflix, não foi nenhum desses oficiais. É o Judas e o Messias Negro, que vai falar do Fred Hampton, que era um sujeito muito interessante. E aí uma frase dele é essa, Rosineide: eu não quero trocar um capitalismo por um capitalismo negro. O antídoto para o capitalismo é o socialismo. Ele fala isso abertamente. Então é um debate, né? É um debate principalmente por essa questão do afrocapitalismo, né? E isso também eu aprendi muito nos Estados Unidos, eu pude verificar, né? Na prática. Enfim, essa questão, Rosineide, é um debate muito realmente complexo. Eu só trouxe aqui mais algumas provocações, eu acho que eu não consigo responder a sua pergunta assim então, sem uma reflexão, não, é só pensando junto mesmo. Vamos para outras, né? A gente vai continuar essa conversa, então, Rosineide, em outros momentos. Gabriele. Bom, boa tarde para todo mundo. Bom, em primeiro lugar, professora, acho que eu vou falar um pouco mais do mesmo, né, em elogiar a apresentação, super interessante. Acho que não só uma aula para nós, né, mas um momento da gente também escutar mais, né, eu, na minha posição, no caso, escutar mais. Mas, assim, ficou algumas dúvidas. E aí, vou falar só duas, porque senão vou tomar muito tempo, tá? A primeira, assim, é a diferenciação que eu percebi no texto e também na sua fala, que você usa 2 termos, escravos e escravizados. Aí eu queria saber se tem alguma diferença em termos de conceito, né? E a outra é para entender um pouco como que você chegou a esse objeto. Você falou que você chegou lá quando você estava fazendo na graduação ainda, mas de onde partiu esse interesse?
porque pelo pouco que eu observo, né, da história, não é muito, mas assim, é algo que eu me interesso muito, né, interseccionalidade, embora não traga na minha pesquisa, justamente por não saber como fazer isso, e não por não querer, assim, eu percebo que houve na última década, houve um crescimento, assim, né, maior com relação a essas pesquisas que trabalham interseccionalidade, né, questão de raça e classe. Uhum. Então, como você fala da sua experiência lá no comecinho desse século, aí eu queria entender como é que você se interessou de fato, como é que você chegou nesse objeto, o que te impulsionou a buscar, né, a fazer essa pesquisa. Uhum. E, assim, só a termos de contribuição, só para falar um pouco até sobre o que a Rose acabou de falar, né, a questão da branquitude. Eu trabalho em um dos colégios de elite do Rio de Janeiro, e, assim, tem praticamente 0 alunos negros, 0, e o colégio, ele trabalha numa seguinte perspectiva, a perspectiva do branco, assim, salvador. Então, o colégio, ele promove ações solidárias, ele vai dar alimento para os moradores de rua, ele faz esse tipo de ação. Época de comemoração em novembro, que eu esqueci. 20 de novembro, 20 de novembro, Consciência Negra. Consciência Negra, isso, eu ia falar zumbi, mas não é Consciência Negra, desculpa. Nessa época, o colégio faz uma ação com a escola, e eu já vi isso, né, mais de 2 vezes, e é uma ação em que os alunos brancos representam alunos negros. Então, assim, eu não sei até que ponto isso efetivamente, a gente está colocando em prática o que foi acrescido lá nas leis de educação, né, com relação à história da cultura negra, né? A BNCC, para os próximos anos, ela ainda reforça esse ponto de que a história da cultura negra, a história afro-brasileira, ela precisa ser colocada em sala de aula, mas eu não enxergo como isso vai ser possível diante dessa minoria, como você falou, né, essa minoria rica, nesses colégios, assim, mais elitizados. Isso é só um exemplo, né? Porque eles são minorias mesmo, 1% da apenas controlar a riqueza do mundo todo, 1%. Eles são minoria. Vamos lá, escravo e escravizado. É uma perspectiva, né? Você falar escravizado... Quando você fala escravizado, você parte do princípio que esses sujeitos tinham agência, tinham vontades, tinham desejos. Então, o mais apropriado hoje seria falar escravizado, porque escravidão não é algo natural. As pessoas foram escravizadas, elas passaram por isso. Falar escravo não é errado, mas, até porque às vezes a gente precisa falar dessa forma também, para não ficar toda hora repetindo a mesma palavra, escravizado, escravizado, eu tento falar cativo, para não ficar repetitivo. Mas a concepção realmente é diferente. Quando você fala escravizado, é uma perspectiva mesmo teórica. Agora, essa palavra escravizado já era utilizada lá no século XIX, então eu já peguei documentos, né, de vários intelectuais, em outros vários escritos nos jornais, eles falavam escravizado também. Mas hoje a historiografia tem sinalizado para isso. Assim como é mais apropriado falar povos originários ou povos indígenas, e não índio. Índio é ofensivo, porque índio é uma construção dos europeus, dos colonizadores, que partiu da ignorância, e que partiu e que generaliza e homogeneiza as experiências desses sujeitos. Os povos originários ou povos indígenas preferem, inclusive, que se refira a eles pelas etnias, né? Munduruku, Krenak, enfim, as diferentes etnias, mas não estaria errado falar indígenas ou povos originários, né? O mais apropriado, assim como o mais apropriado é falar escravizados, escravizadas, né? É o mais apropriado. Quando a gente fala escravo, muitas vezes também é remetendo lá ao entendimento, né? Aquele segmento do que se tinha, que era coisa, mercadoria e tal. E também, muitas vezes, a gente está usando palavras, né, dos autores nos próprios textos, mas o mais apropriado, principalmente em sala de aula, é, inclusive, fazer esse debate aí, fazer essa pergunta que você me fez, trazer, né, levar isso para a discussão e dizer por que o mais apropriado é pensar escravizado, porque as pessoas... a escravidão não é natural. Por mais que muitas pessoas nasçam no cativeiro, né, uma vez que a escravidão seguiu o ventre, isso não era natural.
As pessoas não queriam isso, né? Então, a gente não pode naturalizar, inclusive, uma violência, né? E por a escravidão ser também um tema sensível, né, que remete, inclusive, ao trauma, é importante a gente ter esses cuidados com as palavras mesmo. Essa questão, né, da branquitude, mas você tinha colocado uma outra questão antes. Se não me engano, você fez 3 questões. Uma foi o relato da escola, uma foi escravo escravizado. Qual foi a outra questão? A outra é para entender quais foram os caminhos e o que te levou a se interessar especificamente por esse objeto. Olha, essa sua pergunta pensando nessa questão do boom, né, de pesquisa. Eu teria. Que foi depois. A gente não tem tempo, né? Só tem 6 minutos. Já senta que vem história. Na verdade, quando eu decidi fazer o curso de história, eu já tinha interesse por esse tema, né? Já tinha interesse por esse tema, já tinha um tempo principalmente dessas representações sobre a escravidão. Eu lembro de uma novela horrorosa. Eu cresci vendo aquilo, assim, a moça passou aquilo, eu tinha 6 anos, mas me marcou, aquela novela me marcou. Eu tinha 6 anos, é sério, não é ilusão biográfica. Eu tinha 6 anos, passou aquela novela com a Lucélia Santos, e aquilo me incomodava profundamente. E sabe aquela coisinha que você tá ali, você não sabe o que é, mas que te incomoda? E era precisamente essa maneira como as pessoas negras eram representadas, né? Aí, cinema, literatura, enfim. Aí eu fui fazer o curso de história, tinha esse interesse, fui trabalhando no projeto da Sheila Faria, e eu continuei com essas questões. Então, mesmo quando eu acabei indo mais para a questão do mercado editorial, que foi quando eu mudei a orientação, que eu fui fazer o trabalho com a Laura Marcel, que vocês conheceram também aqui na disciplina, eu tinha esse interesse sempre. Eu sempre tive esse interesse. Sempre, inclusive, acabei escrevendo ao mesmo tempo sobre esse tema das relações raciais. E com foco nessa questão da escravidão, porque é aquilo que eu digo. Eu acho que a gente realmente tem uma obrigação de reparação mesmo. Principalmente com essas pessoas que vivenciaram esse crime contra, né, a humanidade. Então eu tinha já, é difícil dizer quando que isso começa. Comecei por conta da minha própria identidade também, do meu pertencimento étnico-racial, com certeza, né? Agora, com relação às autobiografias, o que me fez? Foram 2 coisas que me fizeram realmente despertar ainda mais esse interesse. Eu não lembro qual foi o que veio primeiro, mas eu lembro que eu estava dando aula de História da Educação lá em Mato Grosso, na Universidade Federal de Mato Grosso, e eu queria pensar um pouco o continente africano, como é que a história da educação podia ser pensada lá, que eu sempre trabalhava nas minhas aulas esse livro aqui, A Cor Púrpura, que também tem um filme do Spielberg com a Oprah, né, tudo mais. E eu sempre passava esse filme, mas eu queria saber mais sobre... Não, aqui era sobre os Estados Unidos, mas eu queria saber mais sobre a África e tal. Aí tinha uma personagem que é a irmã da Net, a Sally, que vai para a África. Você já viu esse filme? Ou já leram o livro? Muita referência que eu dei hoje aqui, né? Mas enfim. E aí eu queria saber mais sobre essa questão, sobre essas pessoas pessoas negras que vão para a África como missionárias. Aí eu comecei a pesquisar e achei a Amanda. Eu falei dela aqui para vocês. A missionária. A autobiografia dela em inglês. Eu tive que sentar e demorei para caramba para conseguir terminar de ler porque eu estava em inglês. Eu não sei se isso foi primeiro, mas aconteceu isso. E nesse mesmo ano eu assisti esse filme 12 anos de escravidão. Eu fiquei profundamente impactada com aquele filme. Aí acontecem essas coisas, né? Às vezes a gente vê uns filmes que... Aquilo para mim era... né? Eu já né, estudava tudo, mas não sei, aquele filme me deu assim, aquela pancada mesmo, assim, pela questão da violência, né? Então, acaba que eu tive esses gatilhos aí no filme, nas minhas aulas, e aí eu comecei a pesquisar, e aí eu achei esse universo todo. Mas foi dessa forma, especificamente sobre as autobiografias, né? E acho que quando os sujeitos contam a própria história, o impacto é maior mesmo, o impacto que causa em quem está lendo. Porque é isso, né? As pessoas sentiram, as pessoas
passaram por todas aquelas experiências. Não é uma coisa fria, que uma tabela. Enfim, então eu acho que é muito essa dimensão do sensível mesmo, né? E aí é aquilo, né? A importância da arte, né? Da literatura, do cinema, mas também das pinturas. Então eu acho que me impactou, me sensibilizou e eu me senti muito nesse dever de fazer o mesmo, assim, de levar essas histórias principalmente para os mais jovens, né, para os jovens e adolescentes, enfim. Então foi por aí, viu? Mas eu gosto muito de dizer isso, assim, que foi de sala de aula, mas também foi muito por esse tema ter me fisgado, ter me sensibilizado. Eu não sei se todo mundo sente da mesma forma. Não sei. Essa é uma outra questão que eu teria que ver, mas em mim causou realmente Assim como quando eu vou às exposições. Eu lembro que eu fui a um museu, acho que no Alabama. Acho que é no Alabama. Nossa, que eu também fiquei muito impactada. Assim. Então é isso, né? Como que isso tem a ver com o lugar que você ocupa, com o seu pertencimento étnico, racial, de classe, enfim, todas as subjetividades também da pesquisadora, né? Eu acho que a gente não tem essa coisa de neutro, né? A gente vem de algum lugar. E aí afeta cada uma de uma forma, né? E eu acho que a gente hoje está num momento muito, né, interessante para poder dizer isso, né? Que nós também sentimos, nós temos sangue nas veias e eu não tenho mais nenhum problema com relação a essa questão. Inclusive, eu escrevo em primeira pessoa. Não vejo problema nisso. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Sobre a questão da escola fazer essa questão aí, é um problema, né? Porque primeiro trata do tema só como obrigação ali do 20 de novembro, acabou, e ainda faz o que se chama de blackface, né? Porque isso aí que eles fazem aí chama-se blackface. Quando você pega pessoas brancas para fazer, né? Pessoas negras. Sobre isso vocês poderiam ver, inclusive, um filme chamado Nascimento de uma Nação, de 1916. Um filme considerado extremamente racista. E é dali que sai essa ideia de blackface. Você está falando, Alessandra, sabe o que me veio na cabeça? O livro da Roxane Gay, Má Feminista, que ela fala sobre isso. Ela como uma educadora, ela fala sobre tudo que você está falando hoje, né? Do negro na literatura, o negro como professor universitário, o negro como aluno, né? E as dificuldades, né? Em relação nesse contexto. Sim, é uma ótima referência. Eu gosto bastante dessa autora, né? Tem o Fome, tem esse feminista Má, né? Ela é ótima e a escrita dela é realmente uma inspiração. Um dia eu quero ser assim, escrever como ela escreve. I don't think so. Então, Gabriele foi, né? Agora a Mariana. Oi, boa tarde a todas e todas. Bom, só tem o Pedro. E então, gostaria, né, de parabenizar, né, mais uma vez, assim, no sentido de mais uma pessoa que parabenizam, né, a professora Alexandra, mas eu acho que é na recorrência, né, que enfim, a gente consegue efetivamente crescer, e, enfim, então acho que é importante, né, assim, trazer novamente, né, a relevância, né, da sua apresentação, a relevância da sua pesquisa também. Eu acho que é uma pesquisa que caminha por muitos lugares, né, assim, porque tem o fio condutor, né, digamos assim, a história da educação, assim, a todo momento você atrela a isso, mas vai muito além, né? Tem uma questão artística muito forte também, uma pegada artística, uma pegada subjetiva também. Então, eu acho que são modos de fazer e escrever a história, né, que está acontecendo. Então, eu acho que isso também é interessante, né, no nosso olhar enquanto pesquisadores, de modos de escrever também, modos de fazer, de pesquisar e de concatenar, né? Eu acho que você vai tecendo ali de uma maneira que dá o tom da Alexandra, né? Quem é a Alexandra, quem é Chandra Lira também, enfim, eu acho que
tem sido um caminho bem bacana, assim. E aí eu vou começar, né, assim, de maneira suave, que é falando em relação à educação básica, né, que não é nada suave, mas é no sentido de que eu trabalho, né, no CAP da FRJ, então ainda que seja uma instituição pública, né, tem lá umas questões um pouco complexas, a gente sabe disso, né, até mesmo pela sua localização, né, fica na Lagoa, então ali já é um aspecto também de certa medida, enfim, segregador ou minimamente dificultador, né, para acesso, mas felizmente, né, assim, já há muitos anos é por sorteio a sua entrada, mas tem ali ainda umas questões de só recentemente, né, houve a inserção de cotas, de entradas por meio de cotas, enfim, então tem ali umas questões que eu, enquanto, né, docente da instituição, observo e problematizo e, estando ali dentro, a gente tenta fazer o possível, né, como, por exemplo, as cotas, né, foi uma política muito recente do CAP, eu já era docente de lá, e assim como também o fundão fazer parte do CAP, como, né, assim, porque não sei se todo mundo conhece, mas existe a Escola de Educação Infantil, existia a Escola de Educação Infantil no fundão, e não existiu, e não coloquei no passado porque acabou, mas coloquei no passado porque não é mais chamada de Escola de Educação Infantil, mas sim CAP FRJ, de fundão. Então, isso também foi uma luta, isso também foi uma questão por, enfim, diversos motivos, mas não é exatamente sobre isso que eu queria falar, mas eu acho que também é um pouco um espaço aqui para a gente problematizar situações, né? O que a gente está fazendo o tempo todo. Então, é um lugar, é um momento para isso também. Mas aí o que eu queria falar de maneira mais específica em relação ao meu trabalho, né, à educação básica, a minha atuação enquanto docente, né, do Fundamental 1, de maneira mais específica, o trabalho, né, assim, que a gente tem conseguido desenvolver por projetos no âmbito do 4º ano. Né, e a gente tem trabalhado numa perspectiva de projeto integrado, interséries, então a gente trabalha, né, junto com o 3º e o 5º, então fica o 3º, 4º e 5º ali. Estou fazendo isso tudo para você compreender por quê. Assim que eu vi o livro, eu já passei direto para a professora que trabalha, né, diretamente comigo, que inclusive é do Propet também, a professora Josiane, e falei com ela, esse livro a gente vai utilizar, porque a gente utilizou muitos que enfim, trabalhava exatamente nessa lógica, uma vez que o projeto do 4º ano é voltado para ancestralidades e africanidades, inclusive esse é o nome, né, do projeto do 4º ano, mas aí dentro do 4º ano ele se subdivide também, mas na minha área de atuação, né, porque lá no CAP já tem divisão por disciplina desde o 1º ano. Então, existe o professor de português, existe o professor de matemática, enfim, ainda que sejamos todos pedagogos. E aí eu falei para ela, olha, a gente vai usar, passei para ela, né, ela adorou e tal. Então, aí eu tô falando isso porque iremos utilizar, né, o seu livro porque agora a gente está de férias e vai começar o ano letivo de 2021, né, finalmente, após toda essa loucura aí, com as crianças. E aí eu aproveito para fazer um convite de você ir até, né, esse encontro, falar com as crianças, porque eles adoram. Não seria a primeira vez que um autor iria falar com eles. O Igor Gonçalves, inclusive, já foi bem legal, assim. Na verdade, o Igor Gonçalves acabou tendo que mandar um vídeo, porque teve uma questão de Covid na família e tal, então ele não conseguiu ir no encontro síncrono, mas caso você consiga, enfim, as crianças vão ficar ensandecidas. Eu aceito sim, inclusive é o meu público favorito para falar. É ótimo, então já estou aqui dizendo, olha, ela vai, falei já vou falar para só marcar, mas não é coisa de carioca não, pode marcar mesmo. Tá, pode deixar. Isso, Rose, perfeito, olha, tá gravando aí para dizer que, para confirmar o aceite. Aceito. E o meu convite, né, que vai surgir também. E aí eu queria falar uma outra coisa que eu acabei lendo quase tudo lá que foi passado como para hoje, né? Eu não consegui ler o livro completo, né? Da Súria com um outro autor que eu esqueci o nome.
porque, enfim, né? Muita coisa era. Mas nem ter fôlego para isso. Mas aí eu acabei lendo o seu em segundo, me desculpa, mas é porque quando eu vi a Bell Hooks, eu falei, calma, eu preciso ler, porque ela enfim, é uma escritora, né, assim, que a gente tem cada vez mais ouvido falar, ouvido falar e tem dado voz e tem estudado sobre. Então, eu fiquei muito curiosa, porque ainda não tinha lido Intelectuais Negras e eu fiquei, assim, muito impactada, né, eu acho que foi, assim, um impacto positivo mesmo, assim, como eu tenho os impactos com a Grada, né, quando eu leio a Grada, eu fico, cada vez que eu acabo de ler, eu saio, assim, retesada, tem que fazer um alongamento, alguma coisa, porque é uma escrita que eu acho que a da Abel é menos pesada para mim, assim, do que a da Grada. E da Grada Quilomba. E aí eu fiquei bastante impactada assim, pelo texto, porque não era uma perspectiva ainda que eu tinha pensado, lido, estudado, que é pensar intelectuais negras. E aí, quando eu li ele primeiro, como eu li ele primeiro, eu já li o seu pensando, cadê mulher? Cadê as mulheres? Cadê as, né? Não tem. Cadê que não está aqui? Né? Então, acho que isso foi interessante também, mas eu acho que é isso, né? Assim, é tudo até quando a gente vê, né, aquela frase, né, que você até problematizou no início, do Frederick Douglass, a educação liberta um homem, enfim, não era bem isso, não. Mas trazia a palavra homem, né? E isso é uma permanência, assim. A gente ainda observa mais o termo, né, o uso da palavra homem, ainda que a gente, enfim, ainda que tenha, assim, né, sei lá, né, a intenção de agregar mulher e homem, mas, enfim, a gente também sabe que isso é uma escolha, né, assim, a escolha do léxico, ela também importa. E, assim, foi um texto que mexeu bastante comigo, assim, não tinha essa perspectiva, essa ideia, e é legal, porque ela tem uma escrita que também valoriza a subjetividade, valoriza a escrita, né, dela, assim, enquanto voz mesmo, então ela traz muito ali, né, mas a única questão da Bell Hooks é que fica muito ali no mundo dos Estados Unidos, e isso às vezes faz a gente perder um pouco, porque, enfim, não é homogêneo, né, então, mas é possível, né, da gente observar permanências ali. Então, eu fiquei bastante impactada. Aí eu, enfim, queria trazer mesmo esse texto. Quem não leu, assim, fica o convite aí, porque é um texto muito bom. E assim, eu tô aqui passando, né, e aí eu vou marcando no PDF, né, no Adobe, que dá para marcar. Nossa, tá o texto todo, né, marcado, como se fosse marca-texto mesmo. E, assim, o quanto que a questão sexista, ela esbarra em tudo, né, assim, e era isso que eu queria chegar, né, nessa questão da interseccionalidade, e aí é uma interseccionalidade que passa, né, no âmbito racial, no âmbito, enfim, do gênero, né, enfim, do sexo, e também da questão isso me lembrou, né, me remeteu às discussões que a gente tem tido em relação a crianças, né, assim, também, aí quando eu vou pensar, né, assim, o público para o qual eu dou aula, né, e pensar o público do KPFRJ, enfim, e outras escolas, né, assim, também, que trabalhem, né, com crianças e da educação pública, né, e aí também é um outro recorte ali, né, digamos, é uma outra seção, né, se a gente for pensar na interseccionalidade. E bom, a questão financeira, né, enfim, isso também é algo que está tudo ali no mesmo pacote. E o texto dela, né, ela ilumina muito isso. Então, acho que enfim, eu só queria trazer mesmo, assim, não tem uma pergunta específica do texto dela, mas eu tenho uma pergunta em relação ao seu texto, que é porque eu não trabalho na perspectiva da história social, de maneira específica, então, tive algumas questõezinhas ali na hora de ler, mas nada que me impedisse de, enfim, compreender a ideia que você estava tentando trazer ali. Só que eu fiquei um pouco, assim, pensando no termo, que até estava presente no slide, que era em relação, assim, a uma citação do Sharp, não é uma citação, é uma citação indireta do Sharp, e que fala, né, pensar concepções mais amplas da história e não uma escrita fragmentada. Aí eu fiquei pensando nesse termo fragmentado, o que
é compreendido aí nesse fragmentado? Porque tem aquela discussão, né, assim, de uma história totalizadora e tal. Fiquei pensando ali um pouco, é fragmentado no sentido oposto de totalizador, mas, enfim, a escrita da história não se dá desse modo, né, assim, totalizador. A gente não pesquisa para compreender, né, a coisa como um todo, até porque nem faz parte do nosso... assim, a gente nem conseguiria fazer isso. E aí eu fiquei pensando nesse fragmentado, mas por quê? Não é possível fazer uma escrita da história que se dê a partir de elementos ali que a gente consiga, né, assim, uma espécie de mosaico também é uma ideia que é trazida recorrentemente. Aí sim é que vem um pouco a pergunta 1 era o convite, e a pergunta 2 é em relação ao uso do termo fragmentado, assim, uma história fragmentada nessa perspectiva da história social. Fiquei um pouco na dúvida. Sim, não, o convite está aceito, né? Só precisamos agendar, né, a data. Vai ser super legal, com certeza. Sobre a questão da Bell Hooks, é também, né, uma teórica que eu tenho aí incorporado nos meus textos. Eu também não a conhecia antes, não a conhecia na graduação. Apesar desse texto, Intelectuais Negros, ter sido publicado em 1995, eu não tive acesso a ele na minha formação inicial em História. Eu fui conhecer Bell Hooks, né, digamos assim, já quando eu já tinha terminado o doutorado, né? Então, acho que até bastante tardio isso, né? Eu sempre brinco que vocês têm mais sorte que eu, porque eu não tive essas oportunidades de contato. Basicamente, eu só li homens brancos europeus, né? Em boa parte da minha formação, em algumas mulheres brancas. Europeias também, algumas brasileiras. Mas, enfim, essa é uma questão que a gente poderia também discutir aqui, como que as ementas, né, são eurocentradas, né, e heteronormativas. Né, essa é uma outra discussão. Esse texto, essa questão das mulheres, na verdade, eu fiz um outro artigo, que é o Flores de Ébano, que eu publiquei na revista da Biograph, e aí o foco são só as mulheres. Então, porque eu tinha uma ideia mesmo até do livro, quando eu estava fazendo os textos. Então, eu dediquei um artigo apenas para pensar as mulheres. E esse outro texto que vocês leram era algo mais, né, mais geral, digamos assim. Mas, para mim, é muito importante também levar em consideração, principalmente essas que são as mais silenciadas, né? Sobre a questão do fragmentado, né, e aí até hoje quem tem me ajudado mais a pensar o que eu tenho feito é a própria Toni Morrison, que não é historiadora, mas que vem da literatura e que me ajuda muito na questão da subjetividade. Mas essa questão do fragmentário é muito nessa ideia de que ninguém é uma ilha, né? Então, as preocupações da história social são muito também com essas conexões, né? E com os processos, digamos, até um pouco, né, mais globais, e com as estruturas, principalmente, pensando as estruturas. E aí, quando eu vou trabalhar, por exemplo, com narrativas individuais, o que me importa, no final das contas, é pensar hoje o racismo estrutural como um legado da escravidão e como que a memória, o direito à memória também pode ser uma forma de reparação. Então, para mim, o que mais me toca da história social é essa preocupação com a transformação no presente. Né? E aí essa questão do fragmento, e aí a crítica que a história social muitas vezes vai fazer, é com que eles vão chamar daquela história do indivíduo pelo indivíduo, ou que fica ali pairando como uma ilha, que não tem uma conexão com o todo, que não tem ali a questão das relações sociais, das tensões, dos conflitos. Então, é muito mais por aí a questão que ele está colocando. Né? Porque a preocupação, normalmente, da história social é com isso, né? Com essa coisa das estruturas e com essas... principalmente com a questão das desigualdades, enfim. Tem um outro texto que eu gosto bastante, que é Projeto História, né? Joseph Fontana, que ele vai falar exatamente disso, né? Para que a gente pesquisa história? Por que se estuda história? Qual é o papel da história? E aí ele vai falar muito disso, né? Dessa preocupação também com um projeto de transformação no presente. Né? A gente muda o passado? Não. A gente pode mudar a nossa perspectiva e a nossa relação com ele.
Agora, a gente pode transformar nessas relações. A gente pode transformar, por exemplo, relações de opressão e tudo mais. Então, a minha perspectiva de história é essa. E não porque eu quero ficar no passado presa, porque o passado tem um saudosismo. Ai, que saudade de uma chibata. Não. Tem gente que pensa por aí. Tem gente que gosta de fazer ali apologia a certas... Não penso por aí história, né? Mas existem essas outras perspectivas também. E a minha perspectiva é muito essa mesmo e aí, principalmente nesse tema, da importância de uma reparação que precisa vir pela reeducação dessa sociedade racista brasileira. Então, a minha relação com a história social hoje é essa. Não sei se eu te respondi. Não, agora eu entendi esse fragmentada, no sentido de uma rede. Não sei nem se o termo rede faz parte, assim, também, mas, enfim, é o termo o qual eu utilizo, né? E aí é uma rede, né? Nesse sentido, não na ideia de uma história totalizante, né? Que, enfim, tenta ali abarcar, enfim, tudo que seja possível, imaginável, como se tudo fosse possível, né? Durante muito tempo houve, inclusive, críticas, né? Assim. Críticas à biografia. Durante muito tempo, a historiografia criticou também essa questão da biografia, mas principalmente porque eram as biografias dos grandes heróis, dos grandes homens, dos poderosos. Mas hoje a gente está num outro momento aí da historiografia e principalmente de visibilizar essas agências várias desses sujeitos, principalmente, que é o que o Thompson vai chamar de uma história vista de baixo, né? Então, eu tenho aí essa base, né, que é da onde eu me formei. Rosana. Oi, boa tarde a todas. Não tem como não te parabenizar, né, pelo teu trabalho, pela apresentação, pelo livro, que eu achei um encanto. Adorei as pinturas também, também sou artista plástica. Legal. Achei muito interessante o caráter lúdico, simbólico do seu trabalho. Adorei, gostei muito. Parabéns. Com relação para não me repetir, né, diante de tantas questões, muito embora a gente tenha muitas questões para fazer, né, e o tempo é curto, a gente já passou um pouquinho. Eu queria muito colocar o seguinte, Alexandra. O seu trabalho ele tem um recorte muito importante que fala sobre o tempo da escravidão e como a educação surgiu efeito, né, para que as pessoas escravizadas pudessem lutar pela sua liberdade, pelo seu conhecimento, por uma melhoria de qualidade de vida. A gente não tem como não fazer, de alguma maneira, uma comparação aos dias atuais, que a gente continua, né, muito embora a gente não viva a escravidão, né, nem no Brasil nem no mundo, se bem que as questões já serem levantadas, a gente vive um racismo estrutural que acaba escravizando de alguma outra forma, né? As populações negras e as minorias, né? De uma forma em geral. Então, assim, a gente continua muito em função ainda dessa luta da educação, né, como forma de resistência e como forma de melhoria de qualidade de vida, né? Desses sujeitos que buscam um espaço para serem reverenciados, né, e considerados como cidadãos igualitários, digamos assim. Era mais ou menos isso que eu queria que você falasse sobre. Sim. A questão da educação, né, da importância da educação como liberdade, enfim, uma referência fundamental também para mim tem sido o próprio Paulo Freire. Eu tenho revisitado os escritos do Paulo Freire, no sentido de pensar exatamente isso, né, essa ideia de que quando a educação não é libertadora, o oprimido quer se tornar o opressor. Então, essas questões todas hoje me motivam aí, né, a levar para esse trabalho que eu tenho feito, assim. Enfim, eu acho assim, que eu já preciso concluir, porque a gente já avançou bastante a hora, mas eu vou deixar aqui, então, o convite para vocês assistirem a peça do Bacuapa. Não é longa, uma peça de 55 minutos, que é a partir de uma autobiografia, que a gente tiver condições de assistir. E eu acho que realmente eu também não vou conseguir responder todo mundo aqui, mas a gente vai continuar conversando. A gente tem um encontro ainda semana que vem, que começa às 1h30, com o professor Robson,
E aí a gente vai ir para esse outro, né, momento, né, pensando em redes sociais e tudo mais. E aí, eu acho que eu passei a tese, não passei para vocês, a tese do Robson? Eu não lembro se eu passei, eu tenho que ver se eu não passei e mandar. Enfim, eu vou fazer uma edição, né, desse vídeo aqui e vou colocar no YouTube, tá bom? Para a gente poder publicizar esse debate. Então, foi ótimo, né? Apesar da turma estar um pouco menor hoje, mas eu gostei bastante aí do retorno de vocês e, né, a gente se encontra novamente semana que vem e protejam-se, né? Para quem ainda não vacinou, vamos acreditar que uma hora vai chegar, né? E é isso. Tá bom? E quem não leu todos os textos, né, que dê uma olhadinha agora né, no que for possível, né, porque os textos são bem legais sobre o sistema da diáspora. E é um tema importante, né, para a história da educação e tudo mais. Tá bom? Então, a gente se vê semana que vem. Obrigada aí pela audiência. Boa tarde, até semana que vem.